Professora, para passar. Mãe do meu amor. Professora, passei ao quadro. Mamãe, mamazinha. Professora, é para passar a caneta ou a lápis? Mamãe, mamãe. Mãe! Eu sou a professora Joana e venho falar-vos de escola, miúdos e cenas. Sejam muito bem-vindos à minha 7ª aula. Hoje vamos continuar a falar sobre a importância do autocuidado e do autoconhecimento para sermos melhores mães. Na semana passada estive à conversa com a Ana Bortoleto e com a Aline Bueno. Se não ouviste, vai lá ouvir a primeira parte. Hoje continuamos essa deliciosa conversa com estas duas especialistas que nos ensinam a cuidar melhor de nós para cuidarmos melhor daqueles que nos rodeiam. Fiquem connosco. Já temos estado a falar de como é que podemos cuidar melhor das nossas feridas, mas que ao cuidar melhor de nós e ao conhecermos melhor, conseguimos perceber aquilo que é nosso e o que é dos outros, porque já falámos um bocadinho sobre isto, mas queria voltar a este assunto. Porque muitas vezes, até aquilo que acontece na nossa vida, muitas vezes não é a nossa perspectiva. Estou a pensar, por exemplo, quando alguém nos diz alguma coisa e nós entendemos de uma determinada forma, também tem muito da nossa componente emocional da altura e do momento, e que se calhar num dia entenderíamos de uma certa forma e no outro dia de outra. Aline, diz-me um bocadinho mais sobre isto. Pegando a frase "é tudo meu", né, de novo, eu falo que quando a gente faz esse caminho do autoconhecimento, né, que eu começo a entender que eu sou resultado de coisas que aconteceram a mim e de percepções que eu tive na infância, eu começo a olhar o outro com mais empatia. Eu começo a olhar para o outro e falar assim, ele também teve as vivências dele, ali também o que eu vejo é o resultado de coisas que aconteceram que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu e como ele percebeu. Então eu digo que a gente muda, eu mudo o nível, sabe? Eu mudo o meu patamar de empatia para com o outro, porque eu começo a olhar o outro com esse olhar de mais compreensão. Não que a gente vai permitir que o outro faça o que ele quer e me atinja, né? Eu entendo que tudo é meu, mas assim, vivemos em sociedade, então o que o outro faz também me afeta. E é na hora que aquilo que o outro está fazendo está me afetando de uma forma não saudável, uma forma ruim para mim, é minha responsabilidade me proteger, sim. Mas entendendo que ele não está fazendo com foco em me agredir, com foco em me desafiar ou alguma coisa assim, né? A gente ouve sobre crianças, desafia os pais, né? A criança está agindo ali como resultado de alguma coisa. Assim também os adultos, né? Nessa relação entre adultos, pensando na relação entre adultos, aquela pessoa está fazendo algo que eu estou me sentindo agredida, talvez porque eu estou num momento difícil, talvez porque aquilo dali cutuca ou traz à tona alguma ferida minha da infância. Mas, de qualquer forma, ele está fazendo porque é a forma que ele vê o mundo, como ele sente o mundo. Então, eu falo muito sobre empatia, que a gente aumenta muito o nosso nível de empatia e eu vou me proteger também. Se aquela situação não é confortável, não é satisfatória para mim, cabe a mim proteger e talvez me afastar dessa pessoa ou criar algum tipo de estratégia que eu vá me proteger, mas me proteger de uma forma saudável e não me proteger deixando que os meus comportamentos primitivos, né, aquele que a gente falou lá no começo, que essa ânsia de proteção funcione de forma automática, mas que eu consiga conscientemente falar, opa, até aqui eu dou conta, e se daqui eu não dou conta, eu protejo a mim mesma. E quando a gente fala isso, né, Aline, eu tenho certeza também que, nesse exemplo que você traz, não necessariamente quando a gente fala o que o outro faz, o impacto é meu, tem coisas que o outro faz que a gente não tem que aceitar mesmo.
tem comportamentos do outro que é sobre o outro, sempre é sobre ele, mas que chega a um ponto de ser um crime, de ser algo que eu não vou aceitar, que é um abuso, que está me agredindo. E aí são outras tomadas de decisões. Mas nesse dia a dia das relações, nada um dos maiores ganhos, assim, se fosse listar os maiores ganhos que eu percebo nas relações com o autoconhecimento, é responder a pergunta: o que é meu, o que é do outro? Porque o que é meu, o impacto daquilo é meu. Se o outro grita, um exemplo claro, se a Aline está sempre gritando comigo, o grito é dela. Agora, o que eu faço com isso é meu. Isso é meu. Ah, coitada de mim, porque a Aline só grita comigo, porque meu marido isso, meu filho aquilo, meu chefe aquilo. Aquele comportamento é dele. O impacto daquele comportamento é meu. Então, quando a gente fala sempre sobre mim, porque o impacto é meu, por mais difícil que seja. E eu não estou falando que isso é fácil. A gente, por exemplo, passar por situações difíceis, né, de saúde, de doença ou financeira, qualquer situação difícil que nos abale emocionalmente, e escolher como eu quero sentir, e escolher como eu quero passar por aquilo, claro que é um desafio gigantesco, mas esse impacto é meu. A situação está lá, a criança derrubando os brinquedos estão lá, a pessoa gritando está lá, mas como eu reajo é meu. Então, a gente olhar o que é meu e o que é do outro, até quando a gente começa a perceber essas dores, as feridas, que todo mundo tem ferida, que todo mundo tem dor, que todo mundo tem uma história, né? Que cada um tem a sua. Quando a Aline fala da empatia, né? Não sou eu querer que todo mundo veja o mundo com meus olhos, não, é cada um ver o mundo com seus olhos. Então, quando eu entendo que eu tenho tudo isso, que você também, que o outro também, que o outro também, aí eu consigo olhar para o mundo de uma maneira diferente, perceber, opa, a Aline gritou comigo hoje, a Aline não deve estar bem. Alguma coisa aconteceu com a Aline, porque a Aline não é de gritar sempre. E aí eu vou escolher, eu revido o grito, eu espero, eu penso como que eu vou reavidar, eu penso como que eu vou conversar, eu penso que eu posso ir lá e oferecer uma ajuda daqui a pouco, não na hora do grito, né? Daqui a pouco, porque talvez ela precise de algo, mas essa ação é minha, agora o grito é dela. E eu estava a pensar, quando tu dizes isso, que nós não mudamos de uma perspectiva para a outra de repente. É um caminho que é feito. E há dias em que conseguimos gerir melhor e há dias em que conseguimos gerir pior e que não devemos... Isso que faz as pessoas, às vezes, se perderem, Joana. Porque quer ler um livro e sair um ser humano evoluído. Quer fazer uma sessão de terapia, um testezinho de autoconhecimento, nem diminuindo nenhum teste, mas quando faz um testezinho, assim, vai ali e faz uma coisa. E quer sair dali... O ser humano iluminado, né? O ser humano já evoluiu, assim, subiu várias casinhas, assim. Não é todo dia um pouco. E às vezes tem dia que parece que andou para trás, e anda para frente. E é todo dia para sempre, né? Eu falo que se tudo der certo, a gente vai chegar aos 80 falando, beleza, qual é o meu próximo passo do autoconhecimento, da minha caminhada de evolução. E às vezes damos um passinho para trás para ganhar impulso, portanto também não é necessariamente mau. Mas voltando aqui ao tema da maternidade, que foi onde começámos. Ana, que diferença é que tu notas, tu que tens 3 filhos em idades tão diferentes, que diferenças é que tu notas na forma como lidas com a maternidade e como é que lidavas antes deste percurso, de iniciares este percurso? E agora? Que mãe é que és agora que não eras antes? Já deste alguns exemplos aí com os brinquedos do Benício? Eu vejo... Enquanto você falava aí agora, estava pensando em outra coisa, nós falamos dos brinquedos. A mãe do Matheus colocava o Matheus e os brinquedos de castigo. Eu colocava, né? No caso, a mãe do Matheus, eu, né, gente? Colocava. Teve época que colocava ele de castigo e não adiantava nada. Óbvio que não adiantava, né? Óbvio que não adiantava, a gente sabe.
que ele vai ficar no Óbvio, mas ainda castigo. acontece muito. Não, mas o óbvio precisa ser dito. Mas assim, né? Para aqui em casa não funcionava. Tem casa que vai falar funciona, mas a gente sabe, estudos comprovam, né? E a gente nem está aqui defendendo uma coisa ou outra. Mas que a criança no cantinho lá do pensamento, aqui chama cantinho do pensamento normalmente, não sei como é que é em Portugal. É o cantinho do pensamento, que é aquela cadeirinha, aquele cantinho que a criança vai sentar, ela não vai pensar em nada do que ela fez. Ela está viajando, pensando em outras coisas. Aí quando eu percebi isso aí, eu, mãe do Matheus, percebi que isso não funcionava, eu comecei a colocar os brinquedos de castigo. Aí não tinha jeito, eu falava, não pode ir lá, proibia e tal. Mas é muito diferente do Benício hoje. Hoje é muito mais conversa, hoje é muito mais explicando. E ele vai repetir, e ele vai jogar de novo, e ele vai quebrar o brinquedo de novo. Mas a mãe da Letícia, há 17 anos atrás, né, eu fui mãe com 26, com 30 e com 40. Então, a mãe da Letícia, eu era uma mãe muito repressora. Eu era a mãe da boneca, lá, igual a linda das meninas. Então, uma mãe que queria a filha perfeitinha, que queria a filha bonitinhazinha, toda arrumadinha, que só fazia a coisa certa, que não falava nada errado, que não respondia as pessoas. Não à toa, ela é tipo um Enneagrama, que não respondia as pessoas, que não falava... Estás a fazer bullying. Mas a Letícia é tipo um, né? Então, no Enneagrama. Então, ela é perfeccionista hoje, eu sei claramente, porque ela teve lá na infância uma mãe, e eu falo isso não é fingindo que não dói, não, porque dói, mas é o que teve, né? Eu minimizo isso de outras maneiras hoje, que eu tenho esse conhecimento. Uma mãe que tinha uma pressão exagerada para que ela fosse perfeita. Então, eu era muito repressora, muito não pode nada. Eu fazia questão de deixar claro que quem manda era eu e o pai. Nós mandávamos que não, meu não é meu não, meu sim é meu sim. A mãe do Matheus, 4 anos depois, veio toda permissiva no começo. Por mais que eu contei do castigo, mas o Teteu, ele nasceu prematuro. Ele nasceu de 33 semanas, ele nasceu pesando 1,3 kg, ele ficou 30 dias no hospital, na UTI. Então, ele era um tadinho, já sofreu tanto. Pode tudo. Aí pode tudo, aí de repente quando você descobre, opa, peraí que nem tudo pode, aí deu um trabalho para pegar a rédea de novo. Mas a mãe do Benício é diferente, eu não sei como é que é a mãe do Benício não, mas a mãe do Benício, ela, que eu falei, né, uma é repressora, a outra foi permissiva. Atualmente eu sei que eu converso mais, eu sei que eu tenho mais paciência, que eu sou mais compreensiva. Mas tem um fator que a gente não pode deixar de citar nesses 3 anos. O Benício é um menino de pandemia. Ele nasceu quando começou o lockdown, o Benício tinha 5 meses. Então, ele passou por situações de privação do mundo, e a gente junto, que ele viu a gente estressado, que ele viu a gente não dando conta de sair de casa, que ele viu, né, todo mundo junto, que por um lado isso trouxe uma união familiar muito maior, mas que a gente sabe que em muitas famílias foi separação, foi divórcio, foi briga, foi muito mais difícil para muitas famílias, né? Mas eu penso nisso porque eu já fui cruel a esse ponto de falar isso com as pessoas, e hoje eu entendo isso muito diferente. O quanto a gente acha que depois que é mãe uma vez, não tem mais dificuldade. Né? Você sabe disso também, Jonas, a diferença de idade das meninas, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, logo que o Benício nasceu, claro, eu tinha uma filha que ia fazer 15, um que ia fazer 11, 11, acho que 11. E o Benício, né, 10, foi 10, são 10 anos de diferença, 10. E aí, as pessoas me falavam muito assim, Ana, você vai tirar de letra, porque você já não é mãe mais de primeira viagem. A Letícia já vai fazer 15 anos. Eu falo que era a minha primeira viagem com o neném da adolescente. Então, era de primeira viagem também. Né? Era a Letícia fazendo aniversário de 15 anos e o Benício fazendo aniversário de 1 ano. A Letícia saindo para namorar, o Benício no desfraude, o Matheus entrando na puberdade com 13, né? Adolescente, 13 anos. Então, assim, essa viagem eu nunca vivi. Então, são experiências diferentes. E depois acabas por estar a apagar fogos completamente diferentes ao mesmo tempo. Né? É buscar de madrugada
nem tão de madrugada, porque ainda continuo sendo uma mãe com muitas regras, mas é buscar na casa de namorado, levar na casa de namorado, o namorado que vem e desmonta berço, e matricula no berçário, na escolinha, e desfraude, e o outro que leva para o futebol, leva para o videogame, são coisas completamente diferentes, né? E aí eu, como mãe de gêmeas, eu falo Bem que diferente também, ainda imagino. que a idade seja a mesma, que a mãe tenha os mesmos comportamentos, mas eu sou mãe diferente, né? Mas eu tenho os mesmos comportamentos, ainda que elas sejam expostas às mesmas coisas, né? Cada um sente de um jeito. E São cada pessoas diferentes, né? está respondendo ao mundo do seu jeito. E elas percebem? Elas percebem... Elas se percebem muito diferente uma da outra hoje, assim, de gosto. Percebe. Eu tenho uma tipo 1 e uma tipo 7. Ótimo. Sou eu e o pai, né? Uhum. E elas percebem o mundo e recebem as coisas de forma completamente diferente. Aline, para quem não sabe o que é tipo 1 e tipo 7, podes dizer o quê? Verdade. É a mesma coisa. Eu sou perfeccionista, que é uma personalidade do Enneagrama, e o pai é otimista, que é uma personalidade do Enneagrama. E eu tenho uma menina, uma Beatriz, ela é muito parecida comigo, a ponto dela no outro dia falar assim, eu não fiz isso certo e isso me deixa com muita raiva, porque eu fiz isso errado. E a outra quer aproveitar a vida, quer curtir a vida. Mas olha a diferença, vou pegar um gancho aqui na Aline para falar sobre a diferença nas gerações, que eu falava antes que a gente não teve essa abertura. Quando a gente fala de tipo 1, de Enneagrama, desse mapeamento de personalidade, que são 9 tipos, o tipo 1 é essa criança que para ela as coisas têm que ser certas ou erradas. Quando eu falei da Letícia, é isso também. Mas que não pode falar que sentiu raiva. É errado falar que sentiu raiva. Então, percebe a evolução que é a Beatriz, porque o padrão de uma pessoa tipo 1 no Enneagrama, perfeccionista, é que ela não fale que ela sentiu raiva. Mas com autoconhecimento, com uma mãe que está ali provendo isso, e eu hoje falo isso para a Letícia também, falo, filha, eu sei que você ficou com raiva, pode ficar. Eu sei. Que dá raiva eu te pedir para eu olhar o Benício para eu fazer tal coisa. Eu sei que você fica com raiva. Vamos pensar outra maneira junto, mas tudo bem que você ficou com raiva. Porque antes eu falava, não fica com raiva. Quando ela era pequena. Então, a Beatriz falar que sentiu raiva é de uma evolução muito grande. É um caminho. É a vontade que a gente tem de que eles sejam melhores, né? Que tenham outras dificuldades e não as mesmas que a gente tem. Ou que teve, né? Sejam outros. Ai. E estamos quase a terminar. O que é bom acaba depressa. Mas queria desafiar-vos a um último desafio. Quem é que se arrisca? Quem é que quer a primeira pergunta? Nossa, vamos lá. Assim, sem saber qual que é, dá pra Aline. Então, Aline, não, eu prefiro começar pela Ana. Nossa, tá vendo? Então vem comigo. Ana, consegues ser a tua melhor versão como mãe quando? Completa quando eu a não frase. Grito, quando eu falo sem alterar meu tom de voz, quando eu tenho paciência para sentar e brincar, quando eu deixo meu celular longe, porque o celular é um desafio, ainda mais a gente que trabalha com ele. Quando eu mais escuto do que falo. Eu sou faladeira, sou comunicadora, né? Falo mais que o homem da cobra, não sei se tem um homem da cobra aí, mas aqui a gente fala que aquela pessoa fala mais que o homem da cobra. Então, a minha melhor versão é essa, quando eu escuto de verdade, quando eu não estou com o celular perto, quando eu tenho paciência, quando eu não altero o meu tom de voz, quando eu lembro que eles são só crianças mesmo, né? Porque vai ser criança sempre. Eles são os filhos, que o adulto da relação sou eu. Acho que é isso. E tu, Aline?
minha melhor versão, acho que quando eu consigo estar presente e inteira para elas. Presente de corpo e alma, sabe? Presente de verdade ali, que não tem preocupação, não tem a necessidade de fazer o certo, sabe? Que me permito entrar no errado junto, me permito entrar na diversão junto, me permito entrar na leveza do ser criança junto. E o quanto é difícil hoje, e acredito que as pessoas que nos escutam também, Joana, essa não interferência do externo, né? Para cada dia mais tudo no celular, tudo no imediatismo, tanto a gente quanto eles, tudo tem que ser para ontem. Então, essa pausa sem nada e esse presente de verdade, assim, tô aqui agora. Consigo até nem pensar em outras coisas, não vai ter tela, não é nem só tela, não vai ter o vizinho, não vai ter, não, é a gente. O quanto isso é cada vez mais desafiador hoje em dia. É difícil conseguirmos estar ali plenamente com eles. Sim. E a segunda frase para completar, e agora primeiro a Aline. A Aline? Sim. Aline, completa a frase. Esqueço todas as teorias e sou também fera que há em mim quando... Podes dizer que é a Nia Bullying, sim. Quando aquilo que a criança faz porque é criança era aquilo que eu queria ter feito quando eu era criança. E aí vai cutuca lá na ferida, sabe? Mete o dedo na ferida. Quando eu percebo, e aí isso daí só depois de um tempo que eu entendi essa coisa, né? Mas ainda me tira do sério, sabe? Ainda me tira do prumo. Que é a ferida é cutucada quando elas conseguem fazer coisas e eu permito que elas façam coisas que eu queria ter feito e não fiz. E isso, como cutuca, né? Mexe lá no fundinho, ainda me tira do prumo, menos do que há um tempo atrás, mas ainda me tira. E a mãe fera vem quando eu perco esse controle de entender que elas são crianças, que essa ferida é minha, que elas não têm nada a ver com isso. Eu penso que essa resposta é para todo mundo. A minha é essa a resposta, a minha era essa. Só que, dependendo do nível de autoconhecimento que a gente tiver, essa resposta aparece de outro jeito. Por exemplo, quando briga, quando deixa a toalha jogada no chão, quando não come, quando não almoça, quando não me respeita, quando tá lá brincando eu queria que me ajudasse, quando tá bagunçando a casa eu queria que eu ficasse arrumado, quando sai com o pai e volta feliz da vida e os dois não me ajudam, qualquer... Tem um valor nosso que é atingido, quando nossos valores pessoais são atingidos, essa fera aparece muitas vezes, mas na grande maioria das vezes, para não falar 100%, para não ser injusta, é porque doeu no lugar da minha criança. É porque eu queria brincar daquele jeito e a minha sensação é que eu não posso, porque a minha criança não podia, então se eu não podia, meu filho também não pode. Então eu queria ser leve, eu queria divertir, eu queria brincar, que foi um exemplo que a Aline deu, e é meu também, mas a minha memória é de que criança fica quieta em silêncio. Eu tenho uma grande dificuldade com barulho. Eu não gosto de barulho. Eu gosto de silêncio aqui em casa agora. Eu gosto de silêncio. Mas eu sinto uma falta danada do barulho dos três, né? Mas, então, quando eles estão brincando, o Benício menos, mas na época do Matheus pequeno, quanto eu pedia para eles ficarem quietinhos, o Matheus e a Letícia. Para com esse barulho. Às vezes, sabe um barulho mínimo assim, ó. Eu ia pegar uma coisa e bater. Falava, filho, para. Qualquer barulho, de repente eu parava, pedia para parar, porque aquele barulho me incomodava. Quando às vezes eu falava, não dá para parar, às vezes aí a fera aparecia. Até o dia que eu, nesse busca desse autoconhecimento, em terapia, em processo, eu entendi que o problema não era dele. O problema era lá a Aninha
que tinha que ficar quietinha e pensava, é inconsciente, gente, é inconsciente. E é um lugar da gente se auto-observar a partir de agora. A Aninha tinha que ficar quietinha e é como se eu ouvisse uma voz assim, você não podia, por que ele pode? Aí você vai lá e manda ele parar, aí a fera aparece. Essa resposta da Aline, na minha experiência, assim, atendendo e ouvindo as pessoas, qualquer um pode pegar e dar a resposta da Aline. Todo mundo se encaixa, né? Só vai mudar a ferida. Só vai mudar o que dói. Às vezes o barulho não vai me incomodar, às vezes o que vai me incomodar é o silêncio. Porque o criança tem que ficar fazendo barulho o tempo todo. Às vezes o que vai incomodar de rejeição para um, vai incomodar de abandono para outro, vai incomodar numa dor de humilhação. Cada um tem uma dor, mas vai no mesmo lugar, assim, passa pelo mesmo processo, né? A resposta da Aline é de todo mundo. E a gente vendo, né? Vendo acontecer a cura das feridas, a gente vai vendo como que o número de ocorrências vai mudando. E a gente vai percebendo isso com consciência, né? Eu hoje falo... Estatística, né? Eu às vezes ainda peço para parar com um barulho desse de criança. Ainda peço. Às vezes eu falo assim, para com esse barulho. Aí tem hora que eu vejo e falo assim, caramba, né, Matheus? Que mãe chata, continua com esse barulho, eu vou mudar de lugar. Não, filho, eu falo a coisa, sou eu, não é você, continua aí, sou eu. Às vezes vem aqui assim, ó. Sou eu. Volta. Volta, porque isso... A gente pode perguntar para a Joana como que a Joana completava, pegar o lugar e perguntar para a Joana como que ela completa essa frase. Não vai falar que é da Aline, não. Completa do seu jeito. Tu disseste que dava para toda a gente. Tu é que disseste, Ana, que dava para toda a gente. Para todo mundo, é verdade. Então a primeira, como que é a Joana na Mãe Melhor Versão, que eu te salvo da segunda. É quando tenho tempo para elas, para estar com elas, sentar a fazer 1001 tarefas ao mesmo tempo. Porque eu gosto muito de fazer muita coisa ao mesmo tempo e estar ali só para elas, às vezes é uma dificuldade enorme, mas acho que é quando eu consigo ser a melhor versão como mãe, conseguir parar tudo o resto, esvaziar a agenda, e ser mãe da Luísa e da Teresa, só. Muito bom. E acho que é aí. Acho que é o desafio da maioria das pessoas hoje. Eu penso que sim. E acabamos por dar a volta e voltamos sempre à necessidade de nos conhecermos melhor e de cuidarmos de nós e das nossas feridas, porque todos nós temos, e a forma como isso depois influencia a nossa relação com os outros, e hoje estamos a falar de um modo especial com os nossos filhos, mas acaba por influenciar as nossas relações de um modo geral. E portanto por isso é que é tão importante este autocuidado e este nos irmos conhecendo cada vez melhor. Muito obrigada, meninas, foi uma conversa muito, muito boa. Eu que agradeço, a gente ficaria aqui, né? Sim, podíamos continuar. Poderíamos continuar outros episódios. Eu estou sempre à disposição para falar desse assunto, né? É um assunto que eu gosto muito de falar. E eu queria deixar uma mensagem para as pessoas, para que elas parassem e olhassem que história que elas contam da infância, da história delas, da relação delas com os pais, e o que ela pode mudar no impacto. A história a gente não muda, né, Joana? A história a gente não muda, mas o impacto dela nos dias de hoje, sim. Então, parar um minutinho, observar, pensar, que história é essa que eu conto, qual que é o impacto disso hoje, se tem alguma coisa que eu posso fazer diferente. E como é que podemos mudar em relação à geração seguinte também? Sim. Exatamente. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E continuemos. Diz Aline, não faz mal, diz. Não, aproveitar, a Ana falou, né? Pensar sobre a sua história. E que tomem essa decisão de verdade, assim, aceitem esse convite, porque é uma decisão, é um caminho sem volta, nem sempre um caminho de flores, mas eu acho que é o único caminho que a gente tem. Sim, é o mais saudável para a gente chegar lá. Então, aceitem o convite, que vale a pena.
E é um caminho que nunca acaba, vai ser para sempre. E porque nós o merecemos e os nossos filhos merecem que sejamos a nossa melhor versão, mas de forma tranquila e leve, sem pressão, aceitando que também podemos tropeçar, dar um passo atrás, mas sempre neste caminho para sermos melhores. Muito obrigada. Se gostaram da aula de hoje, comentem, partilhem com quem vocês acharem que é importante ouvir estas palavras. E vamos juntos falar sobre escola, miúdos e cenas. Até à próxima aula!